Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live Leitura Escrita, Dimensões Inseparáveis para a Produção de Textos. Eu sou Patrícia Caleta, colaboradora do programa Escrevendo o Futuro. Sou Patrícia Caleta, colaboradora do programa Escrevendo o Futuro, e hoje quem divide a telinha comigo para esse nosso encontro é a professora Márcia Mendonça, do curso de Licenciatura em Letras da Unicamp. Boa tarde, Márcia. Seja muito bem-vinda. Isso mesmo. E você também que está aí nos assistindo pode participar da nossa live. No nosso chat do YouTube eu já começo a perceber professores de diferentes cantinhos do nosso Brasil e que bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vocês podem já participar conosco enviando as suas perguntas. Não esqueçam de colocar o nome, direitinho de onde é que vocês estão falando, né? A cidade. E nós vamos responder as dúvidas de vocês no último bloco da nossa live. Bom, hoje a nossa ideia é aprofundar o tema da nossa live anterior com o professor Clécio Bunzi, quando falamos da avaliação diagnóstica. Aqui, o nosso objetivo é abordar o tema da escrita, tendo a leitura como ponto de partida para a produção de texto dos estudantes. E nós sabemos, e vocês mais ainda, do quanto esses nossos meninos e meninas, adolescentes e jovens, enfrentaram condições muito distintas de acesso, de permanência, em termos das aulas remotas, das aulas híbridas durante a pandemia, o que acabou por acentuar ainda mais as defasagens na educação. E é exatamente por isso que quando nós olhamos para esses estudantes com esses saberes tão heterogêneos, é que se faz ainda mais urgente o nosso investimento no processo de recomposição das aprendizagens, que tem diferentes objetivos, mas que tem no seu coração, no seu centro de atenção, a aprendizagem dos nossos meninos e meninas. Então, quando nós falamos desse processo de recomposição das aprendizagens, é importante lembrar, como falamos também na live anterior, que ele reúne diferentes braços, diferentes estratégias. E que hoje, ao falarmos das relações entre leitura e escrita, estamos sinalizando para a ideia da adaptação das práticas pedagógicas em função do olhar de cada professor, de cada professora, para o processo de produção de textos dos estudantes. E é esse olhar, então, pautado para a produção escrita, que vai se utilizar da leitura como uma condição também de análise, uma estratégia de análise para esses textos, é que o professor vai mapear os conhecimentos prévios desses estudantes com aquele olhar investigativo, caprichado, para poder apreciar e valorizar os conhecimentos desses estudantes, as marcas de autoria que vão ser valorizadas nesse processo, assim como verificar quais são as habilidades que já estão desenvolvidas e aquelas que precisam ser desenvolvidas, para que assim a gente possa construir um plano pedagógico que priorize aquilo que a gente tem chamado das aprendizagens focais, das aprendizagens especiais, tomando como referência a Base Nacional Comum Curricular, a nossa já tão famosa BNCC. Então, a ideia é que nós vamos olhar para o trabalho com gêneros textuais, processualmente, pensando num novo conteúdo, pensando numa nova temática, e que isso pode ser feito das mais diferentes formas. Como, por exemplo, a que vamos traçar aqui, analisando a produção de textos, em que o professor identifica as potencialidades e as fragilidades na produção escrita de cada estudante. E é pensando nisso, então, que nós vamos trazer exemplos do jeitinho que vocês, professores e professoras, gostam, a prática que pode ajudar no fazer da sala de aula. E a nossa escolha, dessa vez, é trabalhar com o gênero memórias literárias. Mas queremos já sinalizar para a ideia de que aqui memórias literárias vêm para iluminar os nossos exemplos, mas que vocês, claro, podem fazer uso de todos os recursos, as estratégias e a leitura, a análise que vai sendo feita aqui para o trabalho com os mais diferentes gêneros discursivos. E agora eu chamo a Márcia, então, para que a gente possa começar essa conversa. E eu faço para você, Márcia, a seguinte pergunta: como é que o professor pode fazer essa avaliação processual da produção dos estudantes
tomando como ponto de partida essa relação tão importante entre as práticas de leitura e de escrita. É com você, querida. Patrícia, e todos que estão escutando, a gente sabe que os processos de leitura, eles se consolidam nas práticas que a gente desenvolve. A leitura ela é importante e fundamental para a produção escrita e para qualquer outra produção, não só porque, não especialmente porque os alunos vão treinar estruturas, mas porque a leitura ela expande o nosso conhecimento, ela coloca o aluno em contato com os discursos que estão em circulação, ela traz para a sala de aula os temas que a gente considera necessários. A leitura expressa a subjetividade também das pessoas que se colocaram naquele texto. Ela traz pontos de vista diferentes sobre o mundo e, portanto, ela enriquece os conhecimentos dos alunos e termina também por ampliar o seu repertório cultural, o seu repertório textual e o seu vocabulário também, né? E nesse meio tempo, a leitura também permite que os alunos se familiarizem com formas de construir esses discursos que podem atender aos diferentes projetos de dizer dos sujeitos, em qualquer texto, de qualquer gênero, em qualquer esfera discursiva. Uma das coisas que a gente propôs para essa live é que a gente pudesse começar com a leitura de textos e depois pudesse chegar à produção de textos. A nossa escolha foi partir de um texto de um autor conhecido, um texto do gênero memória literária, escrito pela nossa querida Carolina de Jesus, no livro Quarto de Despejo, e eu convido para vocês para lermos juntos esse texto. Eu vou ler em voz alta e vocês podem acompanhar nos slides. Você pode colocar, Marcos, por favor? Essa é a nossa Carolina. E o próximo slide pode seguir. Eu vou ler para vocês, tá? 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Próximo. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Fui no Rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Pode passar para o próximo? Nós selecionamos esse trecho, né, um trecho curtinho que pudesse ser interessante para aqui, para o contexto da live, e nós podemos começar pensando nas coisas que o texto consegue nos dizer. Uma delas é em relação às próprias inferências, né? Pensar assim: onde a narradora estava? Por que ela precisou pegar água? Por que ela anda suja? E nós sabemos que, embora nós façamos perguntas isoladas para trabalhar com as habilidades de construir inferências, as respostas para essas perguntas, eventualmente, estão em mais de um lugar no texto. E é isso que a gente está marcando aí em amarelo. Se a gente olhar, a gente tem algumas pistas textuais que respondem onde a narradora estava, por que ela precisou buscar água e por que ela anda suja. Deixei o leito às 4 horas para escrever, abri a porta e contemplei
o céu estrelado, a pessoa que levanta cedo, ela se dirige à torneira, né, e enche uma lata de água. Então, ela é uma pessoa que precisa sair de casa com uma lata e buscar água, ou seja, a casa dela provavelmente não tem água encanada. Ela afirma que não pode dar aos filhos uma casa decente. Pode passar? No próximo trecho, ela também diz sobre o sonho de andar limpa e usar roupas melhores, morar numa casa confortável, mas não pode, e fala de lavar roupas no rio. Todos esses trechos do texto ajudam a responder aquelas perguntas que são de base inferencial, ou seja, quando a gente faz esse tipo de pergunta para o aluno, a gente também está tentando entender se eles já conseguem estabelecer essas relações de inferência ou se eles ainda têm muita dificuldade. Além disso, esse trechinho em que ela revela qual é a profissão dela, né? Cata o papel, esse está mais explícito, então a gente encontra num ponto específico do texto. Nós podemos continuar para o próximo slide. Além disso, a gente pode elaborar algumas hipóteses sobre o texto e sobre o que está acontecendo e sobre os personagens, especialmente quando a gente está no começo de uma leitura. No caso das Memórias Literárias de Quarto de Despejo, esse é um texto um pouco mais longo, né, uma obra inteira, a gente pode começar a construir algumas hipóteses sobre, afinal de contas, quem seria, no caso desse trechinho, o tal Arnaldo. E por que a narradora se sentiu com sorte ao não encontrar as mulheres? O texto não responde a essas perguntas, mas é fundamental que o aluno possa interagir com esse texto a partir do que ele traz e levantar algumas hipóteses de leitura, né? Algumas hipóteses para responder essas questões, que só serão de fato dirimidas mais adiante com o restante da leitura. Então, ao mesmo tempo em que a gente explora as inferências, a gente também consegue já projetar o leitor um pouco mais adiante no texto. Podemos passar para o próximo slide. Aqui também, pode voltar no anterior um pouquinho, por favor? Então, aqui também essas pistas textuais, elas se espalham ao longo do texto. Por exemplo, sobre o Arnaldo, ela diz, fui buscar o leite e o pão. Talvez esse Arnaldo seja a pessoa que naquele lugar vende leite e pão. Talvez fosse alguém que desse leite e pão para ela. A gente ainda não sabe. Parece uma ação habitual, então talvez seja uma pessoa que vende. Sobre o fato dela ter achado que era sortuda por não encontrar as mulheres, ela diz, ela encheu a lata e zarpou. Zarpar é mais rápido até do que sair apenas. Então, ela não queria, é possível uma leitura, encontrar essas mulheres. Pode passar para o próximo slide. Ainda em relação a essa sorte, a gente tem outros trechos que podem ajudar a construir a hipótese, né? Talvez ela não gostasse das mulheres que estão ali, talvez ela tivesse conflitos com essas mulheres, porque ela também diz, o desgosto que tenho é residir em favela. E nesse trechinho final do último parágrafo, ela menciona um casal, né? A dona Mariana e o esposo, e diz que eles se tratam com educação e visam apenas viver em paz. Não sabemos, mas talvez essas duas pessoas sejam um pouco diferentes do conjunto das outras pessoas que moram ali próximos da narradora, né? E, portanto, ela talvez tenha tido sorte de não ter encontrado essas mulheres ao ir buscar água. A gente ainda não sabe, mas a gente consegue elaborar possíveis respostas para isso. E isso é importante, especialmente na leitura de um texto mais longo e de um texto literário para o qual as possibilidades de interpretação são um pouco mais abertas. Pode ir adiante. No slide. Então, ainda em relação à avaliação de habilidades, a gente sabe que algumas informações do texto precisam ser inferidas. E em outros momentos, o leitor precisa elaborar hipóteses interpretativas que serão ou não confirmadas ao longo do texto.
Esses aspectos, quando explorados em sala de aula, podem ajudar a compreender que habilidades de leitura, relacionadas à leitura também deste gênero literário, ou seja, das memórias, que se trata de um gênero de caráter narrativo, não ficcional, mas que tem traços, trabalho literário com a linguagem, e nós podemos observar que de leitura o estudante já domina ou não, inclusive em relação àquelas necessárias à melhor compreensão de textos nesse gênero específico. Por isso que eu chamo a atenção aí no finalzinho do slide para a necessidade de considerar o texto específico que está sendo lido. Ou seja, é um texto em primeira pessoa, é uma narradora que fala um pouco do seu cotidiano, e expressa muito da sua subjetividade, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas frustrações, os seus conflitos. E, portanto, é importante ir se aproximando desse mundo interior dessa narradora. Pode ir adiante. Ainda em relação ao que o texto diz, né, é importante lembrar de alguns pontos que podem ser explorados. Por exemplo, o que acontece nesse trechinho? Uma mulher que acorda para mais um dia. Com quem isso acontece? A mulher, os seus filhos e a vizinhança. Onde isso acontece? Na casa e no entorno da casa. Quando, perdão? Em 1955, já que é um texto de memórias literárias, né, memórias de vida real, foi naquele momento. Quem mais está envolvido? Ela menciona algumas pessoas da vizinhança e esse casal específico. Quais as percepções dos personagens? A narradora personagem se revela descontente de morar ali, de conviver com brigas, admira um casal e se conforma com o trabalho de catar latas. E aí a gente pode fazer uma pergunta que é mais de extrapolação, que é uma pergunta sobre a apropriação dos leitores em relação a esse texto. Por exemplo, o texto me provoca sensações, reflexões? Se sim, quais? E aí a resposta pessoal. Então, nessa aproximação do texto, tanto a gente pode localizar informações, como a gente tem nesse quadro aqui desse slide, quanto a gente deve explorar aspectos que exijam o trabalho com inferências. Eu parto de uma pista do texto, mas eu preciso juntar mais de uma informação para chegar à resposta. E também eu posso trabalhar com aspectos que extrapolam o texto, mas que são importantes para trazer para a sala de aula a apropriação do leitor em relação àquela leitura, inclusive os casos em que ele pode não ter gostado da leitura. Isso não é um problema, é somente um dado. Podemos ir adiante? Aqui. Ok. Ainda relendo o texto, a gente pode começar a perceber alguns traços do gênero memórias literárias que estão presentes aqui. Mas isso sempre, é importante lembrar, precisa ser feito depois que eu me aproximei desse texto, depois que eu li, ou seja, o texto me disse alguma coisa. E agora que eu conheço esse texto, que eu compreendi esse texto, que eu entrei em contato com aquilo que ele veio a dizer, no caso, as percepções dessa narradora sobre o cotidiano, eu posso começar a fazer uma análise, uma reflexão sobre como esse texto, no gênero memórias literárias, se constitui. Um dos exemplos é o traço do uso dos tempos verbais, né? Os verbos no pretérito perfeito, né? E aí eu marquei alguns que marcam essencialmente as narrativas. Pode passar para o próximo, todos esses são a mesma cor, a mesma coisa aqui, né? Terminaram, lavei, fui lavar, habituei-me. Mas não só isso. Próximo slide. Um outro traço que nós podemos perceber é que há pedaços dessa narrativa em que os verbos não estão no passado, eles estão no presente. Mas isso tem uma razão. Nesse momento em que os verbos estão aí no presente, cada filho prefere uma coisa, em amarelo. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhes dar uma refeição condigna.
Então, nesses trechos, a narradora um pouco suspende a contação da história e expõe ou descreve, né? Quando ele diz cada filho prefere uma coisa, ela aí está um pouco descrevendo as preferências dos filhos. E também, no parágrafo seguinte, expondo sobre essa situação indesejável que ela vive, mas que ela tenta contornar, não poder dar uma refeição, uma vida digna, né, uma casa decente, melhor dizendo, mas uma refeição digna ela consegue oferecer. Pode passar adiante. A mesma coisa nesse trecho, né? Os verbos no presente, né, além dos verbos no passado em vermelho, eles também aparecem muito especialmente quando ela tece reflexões sobre a vida dela. Não tenho um homem em casa, mas não pretendo relaxar, né? Quer dizer, a gente tem que entender também o que é que ela quer dizer com isso, não ter homem em casa, não pretender relaxar, uma mulher lá em 1955, vivendo como ela vive, né? Eu não estou descontente com a profissão, então ela também apresenta um estado, né? E uma ação habitual, né? O presente também como um presente histórico de uma ação habitual. Já faz 8 anos que eu cato papel, cato há muito tempo. E assim sucessivamente. Ainda em relação a esse texto, pode ir para o próximo slide? Nós podemos ter também as marcações de tempo. Aí, às 4 horas, o horário que ela levanta, e ela faz uma paráfrase disso, né? Quando o astro-rei começou a despontar, que é quando o sol começou a nascer. Então, isso é uma coisa que pode aparecer e aparece nas narrativas, essa marcação temporal. Pode ir adiante. E aí a gente tem um uso verbal, esse outro que tem a ver com o imperfeito, né? O meu sonho era andar bem limpinha. Então, é uma possibilidade não dada ainda, né? Pode andar, pode adiante. Pode passar. Aqui está repetido. Tá, eu queria que eu chamar a atenção para vocês para uma coisa relacionada com esse parágrafo final. Tem algo muito interessante aí. Quando ela encontra essa tal de Dona Mariana, que ela diz que é uma mulher decente, agradável, que tem um lar modelo, um esposo, né? Se tratam com educação, ela vai traçando uma série de diferenças entre, me parece, né? É uma hipótese interpretativa aqui minha, precisaria ser trabalhada com os alunos. Entre Dona Mariana e o esposo e as demais famílias que ali residem. Só que tem um dado que une todas essas famílias aí. Ela também ia lavar roupa. Então a Dona Mariana, ela é diferente pela configuração familiar, pelo modo como a família dela se trata, mas ela também vive as dificuldades, as mesmas que essa família que a da Carolina vive, né? Então, é uma construção muito interessante que eu achei. É simples, parece apenas que você está dizendo algo a mais. Ela também ia lavar roupa, mas aí elas se aproximam, né? Se tornam mais semelhantes do que diferentes. Pode passar para o próximo. Em relação à questão da autoria na produção textual, né? Isso que a gente chama de autoria, né? Que eu vou entrar de forma muito simplificada, né? nesse fenômeno, é quando os sujeitos de linguagem conseguem imprimir nos seus textos as marcas que dizem da sua subjetividade. Pode ser a subjetividade do indivíduo e pode ser também alguns aspectos que ele queira trazer como parte de um social. Então, a gente tem aí, eu separo para vocês, a questão da enumeração e do ritmo. Então, observem esse trechinho que eu vou ler novamente para vocês, tá? Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro.
José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Quando eu coloquei inclusive um abaixo do outro, se a gente observar, a gente tem um paralelismo das estruturas. A Vera, isso. O João José, isso. O José Carlos, isso. E eu, mingau de aveia. Então, quando ela enumera, né, esses itens da preferência de cada um dos filhos, ela imprime um certo ritmo e nós ficamos esperando o que vem depois, que é quando ela retoma tudo isso para dizer, ela dá uma refeição condigna. E aí a gente tem um referente, refeição condigna, aí retoma todos os quatro, né? Farinha de trigo torrada, café puro, leite branco e mingau de aveia. E aí merece uma reflexão nossa, de leitores, pensar o seguinte, isso, naquele contexto, é uma refeição condigna. Enquanto que a gente poderia dizer, mas café puro não é refeição, né? Não é bem refeição, é só um café puro. Mas aqui porque ela tenta atender às preferências dos filhos, embora ela tenha muita dificuldade, muita escassez para lidar, né? Escassez, inclusive, de comida. Então, fica aí um traço da autoria da Carolina Maria de Jesus que nos leva a procurar, afinal de contas, o que é que vem depois desse mingau de aveia. E aí ela faz uma síntese, certo? Vamos para o próximo. Ainda em relação a essa autoria, quando esse sujeito autor consegue se expressar e marcar no seu texto as coisas que ele deseja dizer aos seus leitores, a gente tem os processos de adjetivação. Então, a gente tem aí, fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Então, ela adjetiva, que mulher é essa? Tem 9 filhos, mas não é qualquer lar, é um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação, né? Aí é uma adjunta de ver como ele se trata. Ele também ele imprime, ele expressa um jeito de tratar, né? E visam apenas viver em paz, uma outra adjunta adverbial, tá? Então, aí a gente tem o modo como ela descreve, né, com a adjetivação, essa mulher e esse lar e essa família, e o modo como ela também diz que eles se tratam e como eles vivem, ela está, de certa maneira, dizendo, eu admiro essa família, eles são especiais nesse contexto, e admiro por tais razões. Podemos passar? A gente tem agora a leitura, eu acho que a Patrícia quer, antes disso, fazer algum comentário, Patrícia, ou não? Posso direto? Pode sim, Márcia, fique à vontade. Então, tá bom. Nós escolhemos, então, para continuar a nossa análise, um texto produzido por um aluno, no contexto do trabalho com memórias literárias, das Olimpíadas, e nós escolhemos um texto que não fosse um texto modelo no sentido de ser perfeito. Ele é um texto de um aluno aprendiz. E, portanto, ele traz questões que precisam ser vistas, mas essa já é uma versão revisada. Então, eu acho que talvez seja uma produção mais próxima do que a gente encontra na grande maioria das nossas salas de aula. Eu queria ler com vocês esse trecho, ok? Vovô taxista. A história de vida do vovô, ele nasceu no estado do Pará, viveu lá até os 19 anos. Depois viajou para Manaus. Aos 20 anos, resolveu procurar um emprego. Ele encontrou-se com o menino Márcio, que estava trabalhando de lavar carros, e conheceu os patrões de Márcio. E no dia seguinte, vovô arranjou um emprego de motorista de táxi. No início da aventura do vovô, ele arranjou muitas encrencas, porque ele não conhecia direito a cidade. Ele trocava de endereço, passava direto, e os passageiros se irritavam. Não bastou muito tempo, ele se adaptou. Vovô é a pessoa que o menino Márcio, de 15 anos, mais amava no mundo.
Vovô foi motorista de táxi e ele gostava de suas aventuras, porque ele viajava para muitos lugares. Ele vivia e contava histórias para o menino Márcio. Pode passar? Com o passar do tempo, vovô foi envelhecendo e adoeceu de Alzheimer. Vovô começou a esquecer as coisas e passou a agir como se estivesse vivendo na época de táxi. Isso acaba sendo motivo de muitas encrencas e confusões. Porque vovô queria trabalhar de táxi, sua família já não aguentava mais suas confusões. Por isso, do vovô decidiu levá-lo para um sinistro lar para idosos. Eu decidi embarcar na maior aventura de sua vida para salvar o meu avô. Passa. Fiquei tão triste com a situação do meu avô, tomei uma iniciativa e fui até o sinistro lar de idosos e conversei com o responsável do lar de idosos, para que ele me deixasse levar meu avô, que eu teria a responsabilidade de cuidar do meu avô, no meu avô. No primeiro momento, ele ficou sem ação. Após 5 minutos, ele resolveu deixar eu levar meu avô. Ele disse que ia confiar na minha palavra. Eu, feliz da vida, levei meu avô para casa e cuidei dele, com muito amor e carinho, como ele me tratava antes. Estamos juntos e felizes até hoje. Sou muito grato ao meu avô por ele ter me amado muito. Então, nesse texto, a gente vê que há uma série de questões que precisam ser exploradas ainda, mas a gente pode dizer que é um texto de memórias, tá? Vou passar para outro slide. Esses são imagens. Eu acho que não é essa imagem, não, mas passa adiante. Tá. Então, a gente pode começar lendo esse texto e já fazendo as mesmas perguntas que nós fizemos, né, para iniciar a memória literária da escritora Carolina de Jesus. Um pouco para a gente pensar, será que um texto de aluno atende aos requisitos de ser uma narrativa, tal como o texto da escritora? Sim, ele atende. Então, primeiro a gente pode já se perguntar, o que esse texto me diz? O que acontece? E aí eu fiz um resuminho. O avô começa a trabalhar como taxista, se mete em encrencas, porque não conhece direito a cidade, adoece de Alzheimer, entra, deixa a ciência. A família decide interná-lo numa clínica e o neto decide retirá-lo de lá e cuidar dele em casa. Com quem isso aconteceria? Quem mais estaria envolvido? Passageiros, familiares, neto, responsável pelo lar de idosos. Onde isso aconteceu? Em se tratando de memórias de vida, né? Em Manaus. Quando nós não sabemos, não temos essa informação no texto. Quais as percepções dos personagens? O neto se compadece do avô na clínica, os familiares não, mas o neto achava o avô também muito divertido. Não está escrito aí, mas ele achava o avô divertido, as alturas, né? E as mesmas perguntas a gente pode trazer, né? O texto me provoca sensações, reflexões, se sim, quais? Então, o fato de a família decidir internar o avô, o neto se compadecer e dizer, não, eu não quero ele lá internado, vou cuidar dele sozinho. Enfim, uma série de coisas podem ser discutidas a partir desse texto do aluno, né? Pensando o que ele me diz. Pode passar. Ainda em relação às marcas de autoria, que a gente pensou na adjetivação, né? E a gente teve também adjuntos adverbiais no slide lá da Carolina, isso também acontece nesse texto, mas pouco, né? Esse aluno, ele usa pouco esse recurso, ou seja, ele ainda precisa ser instigado a usar mais, ele precisa talvez se apropriar melhor desse recurso, mas isso já aparece. Aparece quando ele fala do sinistro lar de idosos, não é um lar de idoso somente, o lar é sinistro. E isso move esse neto a querer retirar o avô de lá, né? E ele sai, no dia que ele sai para tentar salvar esse avô e viver isso que ele descreve como embarcar na maior aventura da minha vida, né? Ele sai feliz da vida, né? Ele não sai, eu decido embarcar, né? Mas eu estou feliz da vida porque estou fazendo isso.
Do mesmo modo, o modo como o responsável pela clínica fica na hora em que ele diz, eu quero cuidar do meu avô. Então, ele diz, na hora ele ficou sem ação, ele ficou assim, estupefato, ele ficou, né, sem conseguir reagir, né? E aí também o uso do maior para caracterizar a aventura da vida dele, além de ser uma aventura. Então, esse aluno, ele também já tem alguns traços, algumas pequenas marcas de autoria nessa memória que é produzida. Vamos para o próximo slide. Mas esse texto do aluno ainda merece alguns esclarecimentos, né? Por exemplo, o fato de, aos 20 anos, o avô ter se mudado para Manaus e lá ter encontrado o menino Márcio. Nós não sabemos, até aquele momento, se Márcio era o neto, né? A gente intui, né, ao final da leitura, que aquele Márcio do início era o neto, talvez o próprio autor, né? O aluno Márcio. Mas a gente não sabe, e esse texto precisa deixar isso claro. Então, isso que eu estou chamando aí de esclarecimentos é a hora em que o professor vai ler o texto do aluno, a hora em que o professor vai ser o interlocutor privilegiado desse texto do aluno. Então, essas perguntas, elas não são perguntas necessariamente de correção do texto, mas são perguntas que a gente lança como leitor desse texto do aluno que deseja entender melhor, que deseja se aproximar do que o texto diz, né? Afinal de contas, o que é que esse texto me diz? Um outro ponto que pode ser abordado com esse aluno é que existe uma mudança entre o avô que era atrapalhado e a adaptação desse avô ao trabalho de taxista, que teria sido talvez muito brusca, porque o aluno diz apenas assim, quem escreveu o texto. Não bastou muito tempo e ele se adaptou. Mas não bastou, quer dizer, não levou muito tempo, não tomou muito tempo, ou pouco tempo depois. E aí outra pergunta, né? Seria o verbo bastar o melhor verbo para ser usado aqui? Então tem uma mudança brusca, a narrativa não se desenvolve aí, porque precisa dizer um pouco, de forma pouquinho mais lenta, um pouquinho mais detalhada, como foi essa adaptação. Eu imagino que aos poucos ele foi deixando de se atrapalhar, aos poucos ele foi deixando de errar o caminho, os clientes, os passageiros foram deixando de se irritar com ele, enfim, uma série de coisas. Um outro esclarecimento que a gente pode trazer aqui, ou solicitar, melhor dizendo, para o escritor do texto, como leitores, por que o neto decidiu retirá-lo do lar de idosos? Ele diz apenas uma coisa, ele fala que o lar de idosos é sinistro. Quando ele falou, a primeira vez que eu li esse texto, eu imaginei, puxa, ele vai dizer agora por que esse lar é tão sinistro assim, e eu vou entender que ele tem que tirar esse avô imediatamente. Mas ele não diz. Então, esse que eu acho que nem foi intencional, né? Mas a gente se pergunta, lá, como o avô estaria vivendo lá? Será que ele estava sendo maltratado? Ou será que ele estava só vivendo triste? Ou será que ele estava sozinho? Ou será que ele estava adoecendo? Não sabemos, né? Não tem a menor ideia do que acontece nesse sinistro lar de idosos, mas deveria ter. E uma outra sugestão é descrever melhor como eram as confusões que o avô fazia ao pensar que há turista de táxi, porque isso talvez trouxesse subsídios um pouco mais consistentes para a gente talvez entender por que a família estava tão irritada. Será que causava o avô, por exemplo, pegar uma chave de um carro da família e sair para trabalhar numa situação de falta de memória e de confusão mental? Será que isso criava conflitos porque ele buscava o carro e o carro não existia mais? A gente não sabe, né? Mas isso seria interessante de trazer para discutir com eles as sensações que a família vivenciava e pensar, nós como leitores, termos uma condição de avaliar. Será que essa família foi somente impaciente? Será que essa família foi prudente? Será que ela foi exagerada? Será que ela foi cruel? Nós não
não sabemos muito bem. Sabemos que o neto julga essa família de alguma maneira, tanto que ele vai lá para salvar o avô. Podemos passar? E aí a gente vai finalizando essa primeira análise, né? E aí eu gostaria de retomar só algumas questões para a gente pensar em relação para a gente pensar em relação ao trabalho com essa leitura na relação com a produção. Então, lá no começo, a gente leu o texto, primeira coisa, não saiu analisando o gênero de cara, nem é para fazer isso. A gente precisa ler os textos, eles estão ali para nos dizer algo. Então, a gente foi ler o texto, a gente conseguiu se aproximar do texto desde o nível mais superficial, que é da localização de informações, passando pelas inferências e também extrapolando o texto, ou seja, afinal de contas, elaborando hipóteses que não foram respondidas ali naquele trecho, né? Mas a gente se aproximou do texto. A mesma coisa a gente precisa fazer em relação ao texto do aluno. Então, na proposta de produção, é importante retomar aquilo que foi analisado. E aqui nós trouxemos um exemplo de texto para ler e um exemplo de texto produzido. O ideal é que a gente possa ler mais de um texto no gênero que a gente vai propor, porque o aluno precisa ter contato com diferentes formas de configurar aquele gênero. A Carolina Maria de Jesus fez as memórias literárias dela dessa maneira. Outro autor, outra autora vai fazer de outra maneira. E é interessante que o aluno tome contato com essa diversidade para perceber, por exemplo, as marcas de autoria que podem ser diferentes entre os autores, mas também perceber algumas recorrências que serão um pouco desses traços característicos dos gêneros do discurso, que o aluno poderá tentar reproduzir na sua produção. Então, eu acho que aqui a gente pode apenas pontuar rapidamente. Eu não fiz aqui uma análise propositalmente dos aspectos formais, e nós sabemos que a gente tem questões de ortográficas, a gente tem várias questões de pontuação, né, de convenções da escrita que sim precisam ser vistas. Mas a ideia foi trazer um texto que não é o texto excelente, mas que é um texto que já tem um processo de aprendizagem em curso, com alguns traços de uma história que nós compreendemos, mas tem lacunas para rever, e também de uma memória, a gente consegue perceber que é um texto de memória, né? Então, a ideia da live aqui foi trazer essa perspectiva de que a gente parte da leitura para chegar na produção, tentando fazer um espelhamento das duas análises, do texto da escritora e do texto do aluno. Não sei o que é que Patrícia queria comentar, se a gente já tem alguma pergunta. Eu queria comentar da beleza que é, né? Poder pensar nessas reflexões que você traz, Márcia, no quanto os professores vão poder apostar ainda mais, né? Nessa articulação entre as práticas de leitura e de produção, destacando a autoria, destacando os saberes de cada estudante. É daí que vem, né, uma das grandes potências mesmo do fazer em sala de aula. Nós recebemos já algumas perguntas, nós abrimos espaço para vocês, né, professores e professoras, lá pelo portal Escrevendo Futuro, na coluna do Pergunte a Olímpia. Então a gente vai começar por essas perguntas e animem-se para fazê-las também pelo chat do YouTube para que a gente possa compor aqui a nossa conversa de forma ainda mais ampla. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta, que vai aparecer aí na tela também para vocês. É da professora Milânia e ela diz assim: gostaria de sugestões de como realizar o trabalho de produção junto aos alunos de forma que compreendam a organização das ideias dentro do texto, entre um parágrafo e outro. E aí, Márcia, quais dicas nós podemos dar para essa e para tantos Olha, outros professores? obrigada. Posso direto? Pode sim. Vamos lá. Melanie, obrigada por sua pergunta. E eu acho que você traz uma coisa que realmente os professores, essa questão estou entendendo que é a questão da coesão e da progressão textual. É bem importante lembrar, Melania, que isso se dá de forma um pouco diferente a depender dos gêneros. Eu vou pegar só das memórias literárias, certo? Para a gente poder
olhar um pouco. Talvez se a gente pudesse voltar nos slides iniciais ali de Carolina, eu possa mostrar aqui alguma coisa. Então, numa narrativa, né, numa narrativa que ficcional ou não ficcional, a passagem do tempo, ela é muito importante. Então, na construção do texto, a gente precisa ir acompanhando essa passagem do tempo, né? Não sei se o pessoal vai conseguir mostrar o slide, mas também se não conseguir, não tem problema. Então, a gente precisa ir acompanhando essa passagem do tempo, que pode se dar. A gente sempre acha que somente os conectivos. É o segundo slide, a segunda linha. Olha, nesse texto mesmo, ela começa, né? Ela descreve esse amanhecer. Ela está levantando, né? Ela está indo buscar o pão. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei, o céu estava estrelado, tá? Estava escuro. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Então, veja, a progressão, só nesse pedacinho, né? Só nesse pedacinho, ela se dá por essa mudança no estado da natureza, que ela encadeia tão bem. Ela levanta 4 horas, a porta e o céu, mas está estrelado, e ela vai buscar água, né? Então, a gente tem aí um encadeamento, certo? Entre esse parágrafo e o outro, em que ela está falando desse amanhecer e da busca por comida, né, a gente tem uma mudança que ele vai descrever as refeições que ela dá para o filho, né? Vai descrever essas refeições. E aí, ela não tem uma passagem explícita em relação a isso, mas ela consegue fazer isso dizendo que não posso dar uma refeição, não posso dar uma casa decente, mas dou uma refeição condigna. Então, vai variar muito de acordo com como esse gênero faz. E aí é muito importante que isso seja explorado na leitura. Se eles não veem exemplos disso, eles não conseguem levar para a produção. Esse é o ponto de a gente ter trazido a leitura como ponto de partida para a produção. Eles precisam perceber isso em muitos textos, para que eles possam começar a tentar fazer nos textos deles. E aí você precisa ajudar, que eu sei que vocês ajudam, fazendo a pergunta, ok, mas aqui você não acha que você poderia, aquela história do brusco que eu falei do texto do aluno, você não acha que você não precisava aqui dizer um pouco mais? Como é que isso está ligado com aquilo? Né? Conversar com o texto do aluno. Ai, perfeito, isso mesmo. A gente tem falado sempre, né, no programa Escrevendo o Futuro, da importância dos bilhetes orientadores, né? E a gente tem materiais lá no portal também falando desse processo de reescrita, com muitas dicas, boas assim como as da Márcia, para auxiliar esses estudantes, né, nesse diálogo que o professor vai fazendo com cada um a respeito do texto. Bom, vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo porque tem mais perguntas para nós. Vamos para a próxima, por favor. Essa pergunta é da Ronilda, e a Ronilda diz assim: realiza um projeto anual de leitura e os estudantes estão entusiasmados com as dinâmicas, mas enfrentam desafios quando é necessário produzir textos. Tenho certeza que ela não fala sozinha. Eles se apresentam relutantes em usar articuladores de textos, em reconhecer a função desses articuladores na escrita. O que fazer, professora Márcia? Bom, eu gostaria de ter a solução, né, aquele famoso, seus problemas acabaram, né? Não vão acabar todos, porque isso é do processo de aprendizagem. O que talvez se pudesse trabalhar, eu perdi o nome da professora aqui, mas o que a gente talvez pudesse trabalhar é pensar que eles talvez precisem produzir antes de saber fazer essas coisas. Eles precisam começar a escrever. E eu sei, eu não estou aqui insensível ao fato de que, para alunos mais jovens, reescrever muitas vezes é um trabalho que, primeiro, eles não entendem a função logo, e eles relutam em fazer. Então, também não adianta escrever uma vez e reescrever 7, porque eles não vão escrever 7 vezes. Né? Então, talvez
a gente colocar a expectativa num nível em que eles possam dar pequenos passos, né? Por exemplo, não, a gente quer que vocês consigam, pelo menos entre o primeiro e o segundo parágrafo, e o segundo e o terceiro, a gente entender essa passagem. Isso, eu quero isso. Só entre parágrafos. Depois eu vou, ok, entre parágrafos está um pouco melhor. Porque se a gente olhar, tem também uma questão de estilo, que eu sei que não é isso que os nossos alunos fazem intencionalmente. A própria Carolina, ela usa pouquíssimos articuladores, e não porque ela não sabe. O estilo dela é muito da coordenação. Tanto que ela vai, na enumeração lá mesmo que ela faz, ela não diz assim, o meu primeiro filho gosta disso, embora o outro goste daquilo. Já o terceiro, ela não faz assim, ela faz o primeiro gosta disso, o segundo gosta daquilo, e o terceiro gosta daquilo outro, né? Então, ela somente enumera, né? Ela não discute isso, né? Ela não articula com conjunções, ela não faz isso, e dá certo. Para ela deu certo. O nosso aluno às vezes não faz, não porque ele está intencionalmente dedicado a isso e conseguindo dominar, mas a gente pode ir aos poucos. Então, assim, às vezes entre parágrafos, depois a gente pensar entre orações, pequenos jogos com os próprios textos deles, né? Se você disser assim, bom, então já que você não colocou, posso colocar qualquer um? Né? Eu vou fazer aqui. E coloca uns meio malucos que eles vão saber qual é o que não serve, porque eles podem não ter usado, mas provavelmente eles sabem o que não serve. Então, eles sabem coisas. Difícil é que a gente tem que criar estratégias para chegar no que eles sabem. E às vezes precisa fazer variado, e nem todo aluno vai responder do mesmo jeito a mesma estratégia. Não sei se te ajudei, mas uma tentativa aqui. Tenho certeza que sim. Vamos lá. Agora a professora Roseli Martins Costa, que está curiosa para saber como trabalhar os aspectos ortográficos da escrita. Uhum. Bom, essa é sempre uma questão, né? Acho que tem algumas coisas que a gente precisa já pontuar. Eu diria que a primeira delas é nunca apontar tudo de uma vez. Se o seu aluno tem diversas questões ortográficas, ele tem as questões ortográficas porque ele não vê. Para ele não está errado. Ele está escrevendo, né? Então, ele não tem essa consciência que o professor tem, e a nossa experiência, claro, como leitores, produtores de texto, né, que passamos pela escola já, que nós temos. Então, ele não percebe tudo. Eu diria que a gente precisa se focar em algumas coisas a cada vez, deixando claro para eles que tem mais coisa, mas que a gente vai aos poucos, né? E aí talvez fazer também avaliação em pares para esses outros, né? Troca entre duplas de alunos que possam dizer, mas será que o seu colega, você e seu colega, vocês conseguem ver essas outras coisas, mais algumas coisas que aparecem? Acho que normalizar e tornar mais frequentes o uso de dicionário, usa o Google, não tem problema, usa o Google. O Google vai te dar uma resposta mais imediata, né? E você às vezes toma um susto, né? Nossa, é assim, é desse jeito. Né? Eu estou dizendo aqui o Google para falar do recurso mais comum, mas a gente pode, inclusive, deve ensinar a acessar dicionários online, digamos, referenciados, né? Tem muitos, gratuitos, né? Então, acessar dicionário, saber que, sim, a gente deve consultar, naturalizar dicionário na sala de aula no dia de prova. Dicionário é para usar, se não for para abrir e poder consultar, não adianta. E aí, claro, tem outras coisas. Por exemplo, você percebe que seus alunos estão errando em uma coisa que já deveria ter sido consolidada, né, naquele momento da escolarização. Por exemplo, você está lá no oitavo ano e você vê gente trocando G com J quando o som a seguir não permitiria que fosse G, né? Usando, digamos, uma coisa que deveria ser lá do Fundamental 1, mas aparece, a gente sabe que aparece. Então, aí precisa parar e relembrar, precisa parar um pouquinho com esse aluno para mostrar para ele. E aí mostrar muito mais no sentido de
perceber algumas regularidades quando existem. Por exemplo, a regularidade de que diante de A, de O e de U, o G soa G. E diante de E e de I, o G soa J, como o J, né? Então, essas são regularidades, mas alguns alunos às vezes não se apropriam disso e continuam com problemas ortográficos dessa natureza. Para isso, vai ter que parar. Esse ele não vai, dificilmente ele vai acertar isso sem uma mediação bem específica, porque é algo que ele não conseguiu compreender do sistema, não é nem da ortografia. É antes, né? O próprio sistema ele não entendeu como funciona o G ali. Então, talvez isso. Excelente, ótimo, querida. Temos mais perguntas para você. Aproveite para tomar um golinho de água enquanto eu as faço. Como fica a questão da Ok. intencionalidade do autor? Então, Pergunta o essa nova Jackson. pergunta. Tudo bem? Pode, querida. Então, a intencionalidade do autor, Jackson, eu estou imaginando que é na produção do aluno, tá? A gente sempre fala dessa coisa da intencionalidade, vale aqui uma reflexãozinha, porque assim, a intencionalidade, é até um termo que a gente usa como se assim, o autor está sempre consciente de tudo que está fazendo ali no texto e com a linguagem. Médio. A gente não tem total controle sobre os processos. Tanto não tem que a gente comete uma coisa que nós chamamos de ato falho. Sabe aquilo quando você diz assim, eu não vou falar que eu não gosto da pessoa, não vou falar, e aí você fala sem querer. Falou. O teu inconsciente mandou dizer. Você fica mal e tal. Mas a gente não tem toda a consciência. Então, a noção de intencionalidade, ela precisa ser problematizada, que, assim, a intenção nem sempre é consciente. E a intencionalidade, ela também é culturalmente partilhada. Por exemplo, a gente não inventa uma intencionalidade para um gênero como declaração de imposto de renda. A intencionalidade é uma só, atender uma determinação legal. A gente não consegue mexer com isso. Então, intencionalidade, eu diria assim, eu andaria mais na seguinte linha, que a questão da intencionalidade, ou melhor, que propósito comunicativo esse gênero tem, socialmente falando? Porque todos os gêneros, eles são compartilhados socialmente. Quando a gente lê memória literária, não é Carolina que criou ela criou o gênero e só ela fez. Não. Tanto é um gênero que a gente chama, tem nome, a gente reconhece o dela ou de outros. Então, tem um conjunto de aspectos que são partilhados socialmente, que tem a ver com o propósito comunicativo ou com esse funcionamento discursivo. As memórias literárias, eles estão num entrelugar, ou seja, estou só usando o texto de memória literária como exemplo, tá? Mas isso serviria para qualquer gênero. Mas no caso das memórias, eles tanto são narrativas de vida reais, relatos de vida, mas eles também devem carregar, né, tanto quanto possível, um tratamento literário da linguagem, um olhar literário para aqueles acontecimentos. E por isso que elas às vezes são um pouco mais, a gente diz, meio poéticas, né? Pode ser, né? Ou uma narrativa que não só nos conta uma coisa, mas nos prende e nos leva para uma outra percepção, né? Como ela diz assim, tive sorte de encontrar as mulheres na hora de pegar água. Aí você fica assim, ué, o que aconteceu aqui? Zarpei, ó, enchi minha lata e zarpei. Você diz, temos um conflito, mas ela não revela tudo de uma vez. Então, ali, o gênero memórias literárias permite que essa construção subjetiva se dê desse jeito. Se você vai escrever uma notícia, é história. A notícia não é o lugar da literatura e, portanto, o funcionamento discursivo da notícia atende a é uma notícia, aquela pergunta básica, né? Precisa atender a um tema de interesse social, tem a função de relatar o que aconteceu e tem que, o máximo possível, evitar as tais marcas de autoria. Ou seja, evitar a gente saber assim, qual é a opinião do jornalista. Não quer dizer que não tem opinião, tá, gente? Tem, mas a gente tenta apagar isso. Então, a tal intencionalidade
do texto, o propósito comunicativo desse texto é muito diferente do que é o das memórias literárias. Mas ele pode ser estudado, reconhecido, problematizado com muita leitura. Não tem como dar a volta nisso. Temos mais pergunta. Temos, minha querida, vou ler para você. O José Josemar da Silva, ele diz assim: primeiramente, parabéns pela excelente discussão. Que bom, José, obrigada pela devolutiva. Gostaria, se possível, um alargamento na discussão de como aliar a leitura em sala de aula à escrita de textos numa perspectiva processual. Tá, vamos ver se a gente consegue, porque só tem pergunta difícil, né, Patrícia? A gente hoje, o Ah, pessoal está eles são animado, assim. que nos Nossos coloca para professores são pensar. assim, dessa qualidade. É, não, não brinque com eles, não. Mas muito bom receber a sua pergunta. É, Pensando nessa questão processual, talvez imaginando que você está pensando em avaliação processual também, né? Eu acho que, como a gente tem pouquinho tempo aqui, o que a gente tentou fazer é dizer assim, olha, para você avaliar a produção, você tem que avaliar, inclusive, o seu trabalho com leitura. Como é que ele foi? Né? Porque uma das coisas que a gente talvez, às vezes, cai na tentação de fazer em sala de aula é assim, não, eu trabalhei um tema, eu falei sobre o tema, discuti sobre o tema, um tema que eles gostam, agora eles vão poder escrever. Mas assim, ler e escrever, eles são verbos transitivos. Ele vai escrever o quê? Qual gênero? De qual ponto de vista? Aí falaram de intencionalidade. Para quê? Quem é o interlocutor? Então, essas propostas de escrita ou produção, né? Pode não ser escrita, mas pode ser multimodal, pode ser oral. Essas propostas de produção de texto e também as próprias propostas de leitura, elas têm que estar sempre sendo citadas. A gente precisa o tempo inteiro trazer para a sala de aula aquilo que a gente diz que é a nossa concepção de linguagem, que é uma linguagem concebida como interação, que é uma linguagem concebida não como a língua não é uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura, mas ela não é, ela funciona socialmente. Ou seja, essa dinâmica social da linguagem, ela precisa ser trazida e mostrada e analisada junto com os alunos. Então, processualmente, se eu vou fazer um trabalho com produção, eu quero que ele produza, mas eu não posso cair direto na produção. Eu tenho que passar por leitura. O caminho é longo? É mais longo. É mais trabalhoso? Também é. Mas não tem como dar a volta. Embora, algumas vezes, você possa aproveitar que os alunos têm uma disposição para escrever uma coisa que eles já conhecem melhor, um gênero que eles já dominam, e aí eles estão animados para isso. Maravilha, vai em frente. Mas principalmente quando a gente quer apropriação do gênero ainda não tão familiar, ou numa complexidade que a gente quer que ele dê um salto de aprendizagem, tem que passar pela leitura. E a leitura do que o texto diz e do que ele pode estar me dizendo também. Né? Das duas coisas, tanto de localizar a informação, como de inferir, como de extrapolar o texto. E a gente não cai na tentação de localiza a informação e pergunta: você gostou do texto? Não, mas muita coisa para avaliar aí no meio, né? Tem elaborar hipóteses, lançar questões, enfim, sempre voltar ao texto, sempre. A âncora textual é o começo e o final de tudo. Não sei se eu respondi. Sim, com certeza, uma beleza, como sempre. Bom, vamos lá, acho que a gente tem mais tempo para pelo menos mais uma perguntinha. A Márcia Dias Lima diz assim: ainda pensando na intencionalidade, veja que você tocou todo mundo, né, Márcia? Até que ponto devemos interferir no texto do aluno para que ele seja mais ou menos explícito? Olha, eu não sei se eu sou uma professora muito interventora, mas eu acho que a gente sabe muito sobre os textos dos alunos. O que a gente talvez precise modular é assim: se você tem um aluno que tem mais disposição para escrita, menos se acha um pouco mais capaz, eu acho que você tem mais espaço para ser esse interlocutor que pergunta muito,
né? Se coloca como uma professora perguntadeira, né? Eu sou curiosa mesmo, eu quero que fique o melhor possível, eu sei que você pode. Com cuidado também com aqueles alunos que estão dando pequenos passos de avanço, de aprendizagem, porque a gente sabe que tem alunos que não querem escrever uma linha, né? Se ele escreve 3, vitória, para comemorar, né? Muito. E aí ter bastante cuidado no tanto que eu quero intervir nesse texto. Mas, assim, intervir no texto é o nosso trabalho. Simplesmente isso. Se não for para intervir, ele não precisa escrever na escola, né? Ele aquela história, a noção de que ele vai aprender, em algumas coisas ele vai, outras ele não vai, né? Ou alguns alunos talvez consigam, né? E como a gente diz assim, a gente chega na universidade e aprende a fazer projeto de pesquisa algumas vezes na tapa. E algumas vezes alguém te ensina. Mas a gente nem quer que eles aprendam na tapa, ou seja, no sofrimento, e também é o nosso trabalho ensinar. Então, eu diria, sim, intervir sempre. E aí, acho que é uma coisa importante e muito difícil no cotidiano de sala de aula. Encontrar o momento de você, às vezes, sentar 5 minutos com o aluno para tratar de uma das coisas, e conversar com ele. Na hora que, sabe aquela estratégia que o professor faz? Enquanto alguém está fazendo não sei o que lá, eu vou chamando. Eu não chamo todos num dia, eu chamo 5 num dia, mas assim, eu sento e converso com aquele aluno direto, ou seja, o meu professor leu o meu texto e está conversando sobre o meu texto comigo. Isso é muito importante. A gente gostaria de ter mais tempo no cotidiano, nem sempre dá. Mas acho que é importante fazer isso em alguma hora, né? Ou nos bilhetes, ou assim, junto com ele. E eu diria, intervir, sim. Intervir, sim. É nosso trabalho. Exatamente. Bom, minha gente, as perguntas não acabaram, mas o nosso tempo sim. Então, quero agradecer. Agradecer muito a cada um e cada uma de vocês que esteve conosco no decorrer da nossa live, aqueles que assistirão mais tarde e em tantos outros dias. Agradecer especialmente a professora Márcia Mendonça pelas preciosas contribuições, pelo olhar tão efetivo para essas experiências e por estar seguramente contribuindo aqui, né, para todos os professores e professoras que poderão apreciar sua fala em diferentes tempos. E quero também agradecer às nossas intérpretes de Libras, a Janaína e a Stephanie, pela colaboração e pela valiosa contribuição. Márcia, temos de terminar. Quer dar o seu tchau? Darei sim. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, obrigadíssima pelas perguntas, que sempre levam a gente além do nosso limite, né? Pensar coisas que a gente não tinha pensado, tentar contribuir de alguma maneira, e esperar que tenha sido de boa valia para vocês e que vocês continuem fazendo o trabalho fundamental de sala de aula, que eu sei que vocês já fazem. É isso. Obrigada. Perfeito. Márcia, muito obrigada. Então, lembrando, a nossa live fica gravada, então vocês vão poder escutar a professora Márcia em outros tempos e relacionar com as produções, com as práticas de leitura dos estudantes, né, de cada turma, de cada um de vocês. Então, quero terminar dizendo, né, para vocês continuarem nos acompanhando pelas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, e vamos em frente, minha gente, né? Sempre juntos e juntas para que a gente possa fazer o melhor que pudermos pelo desenvolvimento, pela aprendizagem dos nossos estudantes. Até a próxima. Muito obrigada.